Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Rossi aqui na área novamente, fazendo a apresentação do Papo de Locador. É isso aí, pessoal. Não podia deixar de fora. Vou fazer o nosso merchan aqui e agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles nada disso estaria acontecendo. Agradecer ao pessoal da SPC Brasil, Eficaz Gestão Tributária, Sislock, software para locadoras e Pirâmide Abrasivos. Pessoal, anote papel e caneta que vem muito conteúdo bom. Não podia deixar de fora de falar da Universidade do Locador. Se você, empresário, está buscando desenvolvimento para sua equipe, gestão, mentoria, seja ele uma palestra, um treinamento, uma formação, entre em contato com a nossa equipe hoje mesmo e você vai ter um conteúdo exclusivo. A gente vai marcar uma reunião de bate-papo, entender e entregar um produto customizado para você. Sem mais delongas, nós temos uma pessoa fantástica aqui com a gente hoje e hoje mesmo é surpresa, tá? Porque nós não revelamos isso aí, estamos transmitindo ao vivo pelo Instagram, mas esse vídeo não vai ficar salvo lá. Com 29 anos, casado, 2 filhos, empresário, ele é integrante do Sales Club Elite, tem formação em coach pela ML5, ele tem formação pelo G4 Educação em Gestão de Pessoas, Academia de Vendedores, Traction, é membro do Clube Scale do G4, atual CEO e diretor comercial do grupo Pirâmide Abrasivos, Gustavo Braz de Oliveira. Seja muito bem-vindo, meu amigo Gustavo. Fala, meu amigo. Primeiramente, queria agradecer essa baita oportunidade de estar falando aqui com você, com toda essa galera que nos assiste. Você é uma referência dentro do segmento. Obrigado. E até um pouco nervoso aqui de estar aqui para esse bate-papo. Gustavo, fica à vontade. É um bate-papo mesmo. Você vai ver que a gente fala assim, vamos fazer uma hora, é a hora que a gente tem que ver. Temos que até interromper as perguntas, porque assim, passa muito rapidão mesmo. É um bate-papo, vai longe. Né? Vai longe, é livre, leve e solto. Não tenha travas na língua. Fale mesmo que vem no seu coração, porque o objetivo é a gente entregar o melhor produto para o nosso locador, para o empresário, e eu sei com a vasta experiência que você vai compartilhar com a gente, seja ela nacional ou internacional, tem muita coisa boa a vir. Então, fica à vontade, é uma honra ter você com a gente. Com certeza, vamos quebrar tudo aqui hoje. Então, bora lá. Vamos começar. Quem é o Gustavo? Né? O pessoal tá vendo aí e fala, poxa, Gustavo, o CEO, o diretor da Pirâmide, quem é o Gustavo, o pessoal conhecer? Boa. Gustavo Braz, Rossi falou muito aí da formação, mas acho que das coisas que eu mais me orgulho são dos meus 2 filhos e do legado que a gente tem construído enquanto família dentro da empresa. Quantos anos, Gustavo, os filhos? Eu tenho um de 7 e um de 2 anos. Que legal. Faz essa pergunta na hora que tá nervoso, aí errar, chegar em casa vai dar problema. Só pra ter certeza que eu não vou te perguntar a data de aniversário da esposa, tá? Fica tranquilo. Pra não errar, porque né? Se você fizer o contrário também, quem vai apanhar sou eu e tá tudo certo. E o duro que a minha tá aqui nos bastidores também, né? Tá no backstage, em casa. Não dá tempo de eu chegar no carro, mas tá tudo certo. Maravilha. E, cara, hoje, igual você falou, estou à frente do grupo Pirâmide, a gente vai explorar um pouquinho mais, né? A gente tem um ecossistema de empresas, então a gente tem a indústria, tem a importação, tem consultoria, e aí a gente vai abrangendo ali tudo dentro da construção civil. O que o Gustavo gosta de fazer nas horas vagas? Cara, eu sou um cara muito competitivo, então sempre gosto de estar praticando esportes, estar jogando um videogame com meu filho, tudo que envolve competição. Que esporte que você gosta atualmente? Está praticando alguma coisa com frequência ou... Recentemente comecei agora a treinar tênis para poder jogar com meu filho, que é o esporte preferido dele. Que legal. Bacana, Gustavo. E falar assim, início de carreira, porque perto hoje, no posicionamento que você está hoje, já atual CEO, diretor de uma empresa com 29 anos, muitas vezes a gente acaba vendo, né, um empresário com mais de 40, alguma coisa assim, e você já bem jovem assumindo uma posição de alto escalão mesmo. Como foi o início de carreira, Gustavo? Isso é um negócio legal e até um pouco engraçado, né? Porque desde pequeno meu pai nunca separou família e empresa, sempre foi uma única coisa. Então os jantares eram jantares de negócios e a família estava junto. Então desde que eu me lembro por gente eu já estava respirando os negócios, diamantados, vivendo esse mundo. Então para mim era algo muito natural. E aí o porquê que eu fui trabalhar na empresa, que aí foi um pouco engraçado. Eu fui tinha que ficar de castigo com 17 anos, estava aprontando naquela fase. E aí meu pai falou, Nenho, vem pra cá, vou te levar pra empresa, vou te dar uma atribuição pra você começar a trabalhar lá. E, cara, eu fui me identificando, fui começando a trabalhar ali, rodei em todas as áreas da empresa.
E aí quando eu caí no comercial, aí eu me identifiquei. Aí veio aquele bichinho, entrou na veia. De vendas ali, falei, não passa aí. E aí foi quando começou mesmo assim a me motivar a fazer as coisas um pouco diferente. E há quanto tempo a família sempre foi nesse segmento, sempre empreendendo na linha de abrasivos, ou não? Ela iniciou e depois migrou para essa linha, Gustavo? Isso aqui dava tema para um outro podcast, né? A gente vê hoje a história da pirâmide, do grupo Pirâmide como um todo, é um grupo muito bem consolidado. A gente hoje é o terceiro maior importador de ferramentas diamantadas no Brasil e o maior fabricante. E quando a gente olha todo esse resultado, todo esse sucesso, a gente tem que olhar que toda história de sucesso teve um começo desafiador, né? E até me emociona falar porque meu pai começou e a primeira experiência dele em negócios foi comprando e vendendo. Ele tinha 8 anos, comprava e vendia bala em semáforo, em rodoviária, e aí ver toda a trajetória do que ele construiu, do legado que ele deixou, aumenta ainda mais a responsabilidade do que a gente vai deixar aqui pra frente. E o pessoal fala, né? É sorte, né? É. É fácil falar que é sorte, mas não vê toda a trajetória, todos os tijolos, as pedras que carregou, as pedras que quebrou para construir hoje essa empresa de sucesso que vocês têm hoje, né, Gustavo? E aí ele trabalhou durante 10 anos na primeira indústria de ferramentas diamantadas, que foi onde ele aprendeu muito. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Aí teve uma oportunidade de viajar para os Estados Unidos, aprender um pouco mais sobre diamantados, trouxe esse conhecimento e aí a gente começou a indústria pequenininho, com muito pé no chão, muito trabalho, né? Então, desde o começo, vendas era algo que estava enraizado. Então, eu ainda nem estava ali começando, né? Estava no início da minha vida, mas meu pai produzia com a ajuda dos meus irmãos, ele saía para vender, voltava, produzia mais e assim foi crescendo. Porque nem tinha essa questão do diamantado, né? Porque então era só os discos de corte e os abrasivos. E depois que vieram essa tecnologia nova, e como que começou essa questão de falar, poxa, é um produto novo, foi criação, ele viu em algum local, você tem história disso ou não? Eu nasci bem na época que estava começando a empresa, né? Tive uma outra oportunidade, a gente vai chamar meu pai para voltar aqui e contar essa transição. Mas basicamente era o que você estava falando, começou com os abrasivos, né? Os policortes, o pessoal cortava as pedras, e aí teve a mudança de chave ali para os diamantados. Então, dentro dessa primeira indústria que ele trabalhou, ele aprendeu muito e aí modelou ali, ele olhou para a empresa, viu as coisas boas que eram feitas, as coisas que precisava ajustar, trouxe e montou o próprio negócio dele. Que legal. E hoje dentro da gestão, vamos falar hoje Gustavo na posição de CEO, como diretor comercial. Hoje, para você, Gustavo, quais são os maiores dores hoje que você tem no dia a dia com a gestão? Eu acho assim que é natural todo mundo falar assim, no meu negócio tem tal coisa, né? Mas eu acho que assim, a principal dor, a dificuldade de todo empreendedor, seja lá qual for o tamanho do negócio, para quem está começando, para quem vai começar ou para quem já é grande, é gestão de pessoas. Não tem como fugir disso. Porque pessoas é algo que não existe uma fórmula mágica, não existe algo científico que você consegue colocar ali em prática, né? E eu costumo até falar, né? Porque eu falo assim, as pessoas perguntam para mim com o que eu trabalho, e eu sempre falo que eu trabalho com pessoas. Independente do produto que eu estou vendendo, do produto que eu estou fabricando. Quando a gente cuida das pessoas, os grandes mentores falam isso, né? E eu acredito fielmente que quando a gente cuida das pessoas, a gente cuida dos resultados. Porque elas cuidam das entregas, elas cuidam do patrimônio e assim você consegue obter os melhores resultados e as metas. E um negócio legal, Rossi, de compartilhar é que muitas vezes a gente está num estágio do negócio que tem uma pessoa que operacionalmente ela é muito boa e ela entrega o resultado. E automaticamente quando você começa a crescer, você vai tentar trazer essa pessoa para ser um líder seu. E nem sempre aquela pessoa que é boa no operacional vai ser um bom líder. Então assim, é bem importante distinguir que os papéis são diferentes, né? E aí isso causa uma dor em todas as empresas. Acho que essa é uma dor universal, né? Você tocou num ponto muito importante. Eu costumo sempre falar nas consultorias e mentorias que eu dou que por não ter muitas vezes um plano de carreira bem estabelecido na empresa, o que eles fazem? Poxa, principalmente o vendedor, né? Poxa, esse vendedor vende bem, essa vendedora vende super bem, vou passar ela para líder. E muitas vezes ela é uma vendedora de destaque, de alta performance, e ela passa a ser uma líder de baixa performance. Por quê? Porque muitas vezes ela não tem perfil, não foi preparada para assumir a posição e prematuramente eles fazem essa transição.
Hoje, a pirâmide, vocês têm um plano de cargos, um plano de movimentação, de desenvolvimento de pessoas? Como que vocês trabalham isso? Legal, esse é um ponto muito importante que para nós foi um divisor de águas, né? Então a gente deixou de olhar para o RH como simplesmente uma área de DP que entrega ali as entregas para a contabilidade. Então hoje lá no Grupo Pirâmide, como a gente chama? Gente gestão. Então a gente tem uma área lá olhando para pessoas. Por quê? Porque o resultado vem de pessoas. Os clientes são pessoas, os fornecedores são pessoas e a gente não foge disso. Só são pessoas no negócio, então a gente precisa estar cuidando de pessoas. Então, quais foram os principais pontos que a gente fez, né? A gente precisa escalar a liderança, então a gente criou um programa de desenvolvimento de líderes. Não basta desenvolver só os líderes, a gente precisa desenvolver o time, então implantamos uma universidade corporativa. E dentro disso, tem coisas que a gente vai dando sustentação, né? Então, todos os dias, pela manhã, a gente tem uma reunião de vendas, onde a gente faz alguns treinamentos. Eu tenho roda de leitura dentro da empresa para estar desenvolvendo o time, para eles estarem acompanhando. Porque eu sempre falo, a nossa promoção, ela começa no dia de hoje. Para você ir para o próximo cargo, não adianta ficar esperando 3, 4, 6, 12 meses. Começa hoje. Então precisa estar se desenvolvendo a todo momento. Então, assim, olhar para as pessoas, dar uma visão de futuro é algo que muda realmente o negócio. E você tocou num ponto bem importante, que é o quê? Eu falo sempre, ninguém planta no futuro e nem no passado. A gente planta no presente. E plantar no presente, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoa, é isso. Você tendo leitura, você estudando, podcast. As pessoas são muito boas em desculpa, né, Gustavo? Eu sempre falo, quem é bom, um grande mentor do segmento aí do mercado, sempre fala isso, e eu acredito que é muita verdade. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, para de dar desculpa, entrega e faz o seu melhor. Então, muitas vezes o pessoal perde tempo, e eu falo perde tempo mesmo, cuidando da vida das pessoas, rolando ali TikTok, Instagram, Facebook, em vez de parar e ver um conteúdo importante, alguma coisa que vai enriquecer para ele, né? E é o que você falando, você fazendo roda de leitura, você tendo o plano de desenvolvimento, você está falando e olhando para as pessoas, mas também é uma porta que abre de dentro para fora. Tem resistência ainda das pessoas? Hoje, dentro do Grupo Pirâmide, o pessoal fala, já entendeu como a metodologia e isso flui de uma forma leve. Quando a gente vai fazer um trabalho, uma mudança, seja lá em qual for a área, empresa, enfim, toda mudança ela gera dor e tem resistência, porque nem todo mundo quer sair ali da zona de conforto. E tem uma frase que a gente fala muito no dia a dia a respeito de desculpas, né? Ainda que verdadeiras, são desculpas. É isso. Não use elas. Esse eu vou anotar, tá? Boa, boa. E quando a gente fala de desenvolvimento, de querer mais, Rossi, isso não é para todo mundo, tá? Então, nesse meio do caminho, tiveram pessoas que estavam lá há mais tempo na empresa, não se adequaram a essas mudanças, não queriam essa visão de futuro e saíram, e tudo bem, e cada um tem uma forma de enxergar a vida, né? Sim. Mas algo que a gente cobra muito do time é 1% melhor todos os dias. Então, a gente tem rituais lá na empresa, a gente incentiva leitura, estudos, boa alimentação, prática de esportes. Então, a pessoa que mais estudar, mais se alimentar bem e mais participar de exercícios, eles recebem uma premiação em dinheiro para ajudar ali no desenvolvimento. Então, através desses rituais, a gente consegue ir dando escala e formando novos líderes, novas lideranças dentro da empresa. Tem um livro fantástico que, eu não sei se você já leu, que é Hábitos Atômicos. Dentro do Hábitos Atômicos, ele fala exatamente isso, e ele traz uma matemática, que se nós formos 1% melhor todo dia, no final do ano nós vamos ser 37 vezes melhor. E ele prova isso matematicamente. E é esse exercício que vocês estão fazendo, e parabéns. Quando o profissional entende isso, ele não está fazendo pela pirâmide, não está fazendo pelo Gustavo, pelos CEOs, pelos fundadores da empresa. Ele está fazendo por ele. E é por isso que eu falo que é uma porta que abre de dentro para fora, porque motivação é isso. Eu posso deixar, e eu acredito, você me corrija se eu estiver errado, motivação, tem um livro do professor Daniel Marins que ele fala isso, né? Tem um livro dele que fala Desmistificando a Motivação, que ninguém consegue motivar o outro, a gente consegue deixar as outras pessoas entusiasmadas, mas motivada é a pessoa, é uma porta que abre de dentro para fora. Por quê? A própria palavra motivação fala, é motivo
e ação. Você tem um motivo, você gera ação para aquilo. E é muito legal quando você libera esse gatilho para que a pessoa abra essa porta e você tenha entrada para poder fazer toda a capacitação do time. Eu gosto da palavra motivação, porque eu sempre olho a motivação como se fosse uma chama que a gente tem dentro de nós. Então, horas ela vai estar maior, horas ela vai estar menor. E eu acho que o papel do líder é saber ir dosando e colocando gasolina ali para manter a pessoa motivada para fazer aquilo. Então, as pessoas precisam entender o porquê de estar fazendo tais atividades. E eu acho que assim, muito do nosso crescimento é atrelado ao modelo mental que a gente tem, ao nosso mindset. Por quê? Porque eu quero que as pessoas se desenvolvam e eu falo isso pro meu time. Eu quero que você seja tão bom a ponto de que você bata no teto aqui da empresa e vá para um outro lugar. Porque eu, enquanto CEO, tenho que estar fazendo a empresa crescer para estar conseguindo segurar vocês. Então, assim, a gente bate muito forte nessa questão de treinamento, de desenvolvimento. E eu tenho absoluta certeza que as empresas do futuro são as empresas de educação, que você vai estar treinando seus colaboradores, você vai estar treinando seus clientes, você vai treinando todos os seus parceiros. E aproveitando esse gancho, eu não posso deixar de mandar o recado para o locador. Então, viu a dica do Gustavo? Quer treinar a sua equipe comercial, sua equipe de líderes? A Universidade do Locador, nós temos um programa ideal e customizado para você, locador. Manda o recado para a gente que a nossa equipe vai entrar em contato. Gustavo, falando um pouquinho, saindo um pouquinho de pessoas e vindo para a questão empresarial mesmo do Grupo Pirâmide. Hoje são muitos concorrentes. A todo momento tem novos entrantes ou tem fabricantes nacionais que estão desenvolvendo produtos para poder brigar de próximo com a Pirâmide. Qual é o grande diferencial hoje da Pirâmide, falando da linha de abrasivos, segmentos, ou do produto ou da estratégia? Qual é o grande diferencial de vocês hoje? Legal, Rossi. Eu poderia chegar aqui e falar para você, o meu produto é o melhor, mas se você perguntasse para 10 dos meus concorrentes, eles também iam falar que tem um bom produto. Então tem uma frase que eu gosto muito e a gente tem ela como um mantra na empresa, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, qual que é o grande diferencial hoje da Pirâmide? É a cultura, é o nosso time. Isso é o que faz a diferença. Então, assim, a gente tem uma cultura muito forte relacionada a vendas. Então, se a tia do café está servindo um café, é para vender mais. Se o motorista está fazendo uma entrega mais rápida, é para vender mais. Logística, separa, confere para vender mais. Financeiro, recebe para vender mais. E no final do dia, a empresa é uma empresa de vendas. Boa. Diante disso, qual que é a nossa estratégia? Eu pego toda a minha cultura de vendas, um time forte, e aí eu olho quais são os gaps do mercado, o que a gente pode entregar de melhor. Então, tem pessoas que querem um produto de custo-benefício, tem pessoas que querem um produto de qualidade. Então, como eu tenho a indústria, eu consigo fazer um atendimento para todos os tipos de cliente. Então, eu tenho um produto de entrada, eu tenho o produto nacional, que ele realmente é o que entrega uma maior produção do mercado, e eu também vendo o sonho para o locador. O que eu faço? Eu faço a personalização com a marca dele. Então vamos imaginar, o Papo de Locador aqui é uma locadora, eu faço todo o trabalho de branding e entrego o produto com a sua marca. Só que não é simplesmente mais um produto do mercado ou mais um importador. Eu estou usando o nosso know-how de 30 anos para colocar por trás do produto. Não é qualquer empresa, né? Então eu te dou uma garantia, eu te dou acesso, serviço, e é dessa maneira que a gente vem atuando no mercado. É muitos diferenciais. E desculpa, às vezes está desviando aqui e não está te olhando, porque eu estou anotando os insights para poder levar a lição de casa, né? Porque eu falei, não é só pedir para o pessoal anotar, eu também estou anotando para poder pegar isso. E quando você fala, eu tenho um treinamento, e ele vem bem de encontro com a cultura mesmo e crenças que eu tenho comigo. E eu costumo falar que nós só temos 2 departamentos na empresa. É o que vende e o que ajuda a vender. E vem exatamente Perfeito. O que você está falando. E eu tenho um treinamento que fala onde somos todos vendedores. E quando eu falei isso uma vez, né, num treinamento, uma diretora de uma empresa falou assim, Rossi, eu discordo de você. Eu falei, por quê? Não, nós temos outros departamentos. Eu falei, eu tenho departamento de RH, tá? Eu falei, ok. O RH faz o quê? Eu contrato pessoas. Para quê? Para ajudar a vender. Ah, tá. Aí o mecânico, ele arruma a máquina. Ok. Para quê? Para ajudar. Ela já entendi o recado. Boa. Tá todo mundo no final para vendas, todo mundo. E eu falo, o alicerce de uma empresa é vendas. Se você não vende, fecha a porta que você está fazendo.
Seja o produto que for, da floricultura, do diamantados, da locação de equipamentos, todo mundo tem que respirar venda. E eu tive o prazer e a oportunidade de visitar vocês em São Bernardo, né? E eu vivenciei o clima, não só de feira, porque muitas vezes em feira tá naquele oba-oba da feira, mas não, né? Vocês vivem isso. Né? Com tambores, cornetas, com campanhas comerciais, a energia, como você é recebido lá, você sente a vibração. Né? E eu falo para todo locador, eu falei, bota um sino na sua mesa, bota uma corneta. Não, mas para que isso? Eu falei, mas se o cliente estiver aqui no balcão, entrega o sino para ele, porque tem muitos locadores que tem cliente, pessoa física, tá? Fala, entrega a ele, pede para ele bater e comemora com ele. Ele vai sair dali e vai até muitas vezes o dia estar mais feliz. Eu tenho certeza que faz a diferença. Eu vou falar duas coisas aqui que elas não são muito populares, tá? Sim. Mas eu acho que vale a contribuição. O primeiro, que o dono do negócio não dá a devida atenção para a área de vendas. E é a área que traz caixa para a empresa. Boa. Então, hoje lá no Grupo Pirâmide, vendas é o principal departamento e as outras áreas são complementares ao departamento de vendas. Ponto. Então, para você que tem um negócio, seja qual for o tamanho do negócio, você tem que estar olhando vendas. E essa segunda coisa não foi combinada com o Rossi aqui, mas depois ele vai me fazer um pix. Geralmente o pessoal só olha para consultoria e mentoria quando está no momento de crise, no momento para quebrar. E não é esse o momento que você tem que olhar para mentoria e para consultoria. Isso faz parte do dia a dia. Então eu sou fanzaço do trabalho que você faz e não Obrigado. É porque eu estou aqui na sua frente, mas eu acredito que essa consultoria ela funciona como uma máquina do tempo. Por quê? Ele vai acessar todo o seu conhecimento, ele vai chegar naquele conhecimento mais rápido e ele vai ganhar mais dinheiro. Então hoje a gente se cerca de muitos consultores. Eu tenho consultores na área de gestão de pessoas, tenho consultores na área comercial, financeiro. Eu tento me cercar dos melhores para acessar isso. Por quê? Porque o próximo passo da minha empresa eu não sei como que vai ser. Eu estou trabalhando para chegar lá. Então eu tenho consultores, assim como você, para me antecipar esse conhecimento para que eu chegue mais bem preparado para esse próximo passo. Legal. Obrigado, Gustavo, pelo elogio e parabéns pela visão. E vem bem de encontro, não é porque eu falo, eu não sou consultor, não sou mentor, eu estou. Né? Quem o Rossi é hoje? O Rossi é pai, é marido, né? Esse é o Rossi, mas eu estou consultor nesse momento. Amanhã eu posso ser outra coisa. Né? Estou palestrante, estou treinador. E ontem tinha um amigo mesmo, como você, o Marcelo, CEO proprietário da marca Caveira, não sei se você conhece, Não. É uma marca de sportwear gigante, começou no jiu-jitsu e hoje está no crossfit, agora está indo para o fitness também, e ele fala exatamente isso. Traga pessoas melhores que você para sua empresa. E muitas vezes o proprietário não consegue contratar um profissional de alto calibre, de alto desenvolvimento para sua empresa, por questão mesmo de remuneração. Mas ele consegue muitas vezes trazer um consultor, trazer um mentor que fica num custo menor e consegue trabalhar de uma forma muito mais acelerada o resultado dele. Né? Eu gosto muito do termo da máquina do tempo, porque hoje tempo é dinheiro. Quanto tempo demora para absorver o conhecimento do Rossi? É uma vida. Então, se o cara paga ali a consultoria para estar com você, para estar caminhando com você, ele vai beber da mesma água que você teve que estudar 30 anos, viver para estar acessando esse conhecimento. Concordo, exatamente. Jim Rolfe sempre fala, né? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive e tem contato. Isso também fala de mentoria, consultoria, do que a gente escuta, do que a gente alimenta. Né? E falando de comercial um pouquinho, como que é o trabalho, já que você tem uma equipe comercial e é muito forte, é extremamente agressiva, quando eu falo agressiva, falo nas vendas, mas são vendedores e vendedoras profissionais, educados, gentis, bom pitch de apresentação, e explicar até pessoal o que é o pitch, você tem um script que você faz a entrega para o cliente, porque muitas vezes o pessoal não sabe o que é um pitch. Hoje, como que você traz mais clientes para a base, mais para a boca do funil de vendas, você traz mais leads, mais clientes novos? Uma ótima pergunta. Eu gosto sempre de olhar para vendas como canais. Então, eu tenho o Instagram, que é um canal, e eu preciso trazer clientes por ali. Eu estou gravando aqui no podcast com você, é um canal, provavelmente quem está assistindo vai nos conhecer também, vira uma aquisição de clientes. Eu tenho os eventos, que são as feiras, que hoje é o principal canal de aquisição, porque aí você fala com quem realmente está ali
interessado no produto, e tem Google Ads e outras fontes que também não tem tanta relevância lá dentro. Então, assim, esses são os principais pontos de contato onde a gente traz o cliente para dentro do funil. Só que, assim, não adianta você trazer muito cliente se não trouxer dentro de uma qualidade ok. Claro. Então, dentro do time, a gente tem especialistas qualificando esses leads, essas oportunidades, vendo se é o perfil de cliente ideal para a empresa e aí direciona para um consultor. No primeiro momento foi um desafio segmentar os canais de atuação, mas assim, no médio e longo prazo fez muito sentido para nós. Então hoje eu tenho especialistas dentro do canal de locação. Eles não atendem distribuidores, não atendem lojas, não atendem o serralheiro, eles são especialistas para atender o canal de locação. Você segmentou e você criou algo que para o locador muitos não têm. Alguns já estão implantando. E essa metodologia, esse processo veio do pessoal de TI, veio do pessoal que trabalha com software, que é o pré-vendedor, que é chamado de SDR. Né? Hoje você tem uma pessoa que faz essa qualificação do cliente, qualificação do lead, para passar isso para o vendedor, certo? Isso. Eu tava vindo aqui no carro, até tava conversando com meu amigo Bruno a respeito disso, né? Porque as pessoas falam SDR, BDR, Closer, Nossa. Farmer e tal, e a gente tava brincando que isso, na verdade, é uma sopa de letras. No final, o que importa é vender mais e vender melhor. Então, eu tenho uma pessoa qualificando os leads que vem do marketing, mas também essa pessoa está trabalhando ativamente, ligação, e a gente sempre fala lá, né? Pega o telefone e liga, porque tem que ligar. Hoje as pessoas acham que é muito frio, que o contato tem que ser pelo WhatsApp. Não, o que traz retorno mesmo é pegar o telefone na mão e ligar. Nossa, eu vou até soltar a caneta aqui, que você falou um negócio assim, e eu falo isso. Essa nova geração é complicada. Por que eu falo isso? Porque eu tenho filhos e filhos jovens como você. E essa geração agora, tudo é no telefone, tudo no WhatsApp. E quando eu falo, passa a mão no telefone e liga. Eu falo para o meu cliente, falou, não, mas meu vendedor não gosta de ligar. Eu falei, então, com todo respeito, se ele não gosta de ligar, você tem que treiná-lo a ligar. Não estou falando de liberar ele para ser feliz em outro lugar. Treine ele, porque muitas vezes é falta de treinamento. Tudo é treinável nessa vida. Porque tem que ligar. E eu falo, faz a diferença. Você pega a taxa de conversão dentro do funil de vendas, a taxa de conversão numa ligação, ela é muito maior do que no WhatsApp. Por quê? Se eu te mandar um WhatsApp agora, Gustavo, sua proposta está em aberta, aí, o que falta para a gente fechar? É muito fácil você ficar em silêncio. Agora, na ligação, você consegue... Dá tempo de pensar, dá tempo de pensar. E na ligação, você tem o termômetro, você tem a sensibilidade, você tem a temperatura da voz, que você consegue argumentar, que dentro do ciclo de venda a gente chama de superar a objeção. Você consegue superar a objeção. Quando você tem uma não resposta e um desaparecimento, que é o que mais acontece no WhatsApp, é mais difícil, né? E vendas é emoção. Você é dono de negócio, eu sou dono de negócio, a galera que está assistindo a gente aqui também tem o seu negócio e a gente está na correria. Se alguém manda uma mensagem, deixa, depois eu vejo, você vai dar uma atenção, não vai olhar direito, vai deixar para o trânsito ou à noite quando estiver tranquilo. No telefone já tem a possibilidade da pessoa estar com o telefone fazendo uma outra coisa, mas eu acho que quanto mais próximo você está do cliente, melhor. Então assim, a gente até brinca lá na empresa, né, que o vendedor ele tem que ser um especialista de networking, tem que estar se relacionando, tem que estar na feira do locador, ele tem que estar nesse ecossistema, ele tem que estar andando com a galera da locação. É a única forma de estar presente ali, para saber falar a língua do cliente, né? Então, eu gosto muito que assim, a proposta não se envia, proposta apresenta. Então, a gente tem assim um time focado em site sales, que é venda interna, né? Nosso time é interno, mas a gente faz um trabalho de campo muito forte. A gente está visitando clientes, tá estreitando os laços, é ligar para não vender também, é só se aproximar. Então assim, eu acho que, não sei se pode falar palavrão aqui, pode, fica à vontade. Geralmente a gente fala lá todo dia, né? Pega a porra do telefone e liga. É esse o caminho. É isso. Não tem é papo reto mesmo, né? Não tem pra onde correr. Então, assim, putz, Gustavo, é show de bola. A gente tem uma conexão muito bacana do que você acredita, do que eu acredito. E todo locador me pergunta, Rossi, coloca o vendedor externo, sim ou não? Eu falei, você não colocou ainda? Faz a diferença, porque é o que eu falo, o cliente liga muitas vezes para fazer a compra de um disco. Tá, mas o que mais além desse disco? Ele liga para alugar um compactador. O que mais além do compactador? E aí o locador não treina a sua equipe, ele não entende de pessoas, porque eu costumo falar, o vendedor ele tem que entender de alguns pilares. Primeiro pilar, ele tem que entender de pessoas.
Ele tem que entender, ele tem que ter essa conexão. Ele tem que entender do produto, isso é obrigação dele. E tem que entender de matemática. É sim, porque ele tem que falar a taxa de conversão, tem que ter um raciocínio lógico muito rápido. Mas primeiro de tudo é entender de pessoas, porque se ele se conecta com o cliente, é muito mais fácil para ele tirar informações do cliente, quebrar uma objeção e ir para o fechamento. Perfeito, é isso que a gente acredita. Acho que até por isso a gente é muito bem alinhado aí na filosofia. Né? Hoje, e aí falando, nós passamos por momentos delicados, empresa, gestão, tudo mais. Tivemos pandemia, né? Teve algum momento na sua carreira, como CEO, como diretor, como empresário, como empreendedor, que foi um momento muito delicado? E o que você fez para fazer essa virada de chave? Eu acho que enquanto empreendedor, quase todos os dias são dias desafiadores e a gente tem uma porrada de gargalo para estar resolvendo, né? Então eu vejo que sempre existem crises na empresa. Seja quando você está começando a desenvolver um outro produto, quando você leva aquilo para o mercado para ver aceitação e assim, e cada hora você está vivendo uma crise dentro do negócio. Mas eu acho que a que mais me deixou angustiado foi a crise de liderança, que foi aquilo que a gente estava falando no começo do nosso bate-papo. E a gente precisou pegar a galera que era boa operacionalmente, porque um pouco antes ali já da pandemia a gente estava num ritmo de crescimento forte. Sim. A pandemia acelerou a construção civil, o governo colocou muito recurso, muito dinheiro, e aí a gente teve um crescimento de quase 3 vezes dentro de um ano. E aí a gente pegou o pessoal que era melhor operacionalmente, promoveu eles para a liderança sem uma preparação, e aí isso gerou uma crise de liderança muito forte na empresa. Por quê? Porque eles eram bons tecnicamente em trazer o resultado, em fazer, em colocar a mão na massa. Mas fazer pela equipe era muito diferente. Aí a gente trouxe um programa de desenvolvimento de líderes para dentro da empresa, começou a capacitar esses líderes. Os que tinham perfil... Desculpa, Gustavo, isso externamente, de um profissional externo que foi lá para a empresa. A gente trouxe uma consultoria, essa consultoria desenvolveu, e quando você quer algo a mais, Rossi, não adianta achar que, tipo assim, que vai trabalhar das 8 às 18 e vai ter o resultado. A gente chegou para a liderança e falou, cara, a gente está com esse desafio, o que vocês acham que a gente pode fazer? A empresa está disposta a investir em vocês, e o que a gente vai fazer? Todo mundo se comprometeu a estudar de sábado na empresa, a fazer as coisas depois do horário. Então, a cultura, ela é nas pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia. E aí iniciamos esse programa de desenvolvimento de líderes. No decorrer do caminho, algumas pessoas foram ficando pelo caminho e é natural. A gente precisou trazer líderes com mais experiência, consultores, mentores, para ir ajustando a liderança. Mas eu falo, nunca fica 100%, né? Não. A gente sempre tem que estar ajustando a máquina ali, apertando um parafusinho ou outro. E esse é o nosso papel. Claro. Eu sempre falo, né? Eu gosto de estar resolvendo problema. Porque se tem problema é porque a empresa está crescendo. Sim. Não adianta achar que vai chegar lá, que vai ser 1000 maravilhas, que isso não existe. E eu sempre falo também, reforçando com relação ao problema, que sempre atrás de um problema existe uma oportunidade. Sempre, é inevitável. Pode ver, tem um problema, vai ter alguma oportunidade de ganho, de redução de custo, de novo produto. Como que as empresas se desenvolvem? As startups. Como que iniciam uma startup? Através de uma dor, através de um problema. Aí se cria muitas vezes uma empresa bilionária, uma empresa unicórnio, como o pessoal chama aí no meio, que explode faturamento, são vendidos, capital aberto na bolsa e assim por diante, através de muitas vezes de uma dor. E muitas vezes o pessoal fica reclamando de problema. O pessoal fala, Rossi, você gosta de problema? Ninguém gosta de problema, mas eu não corro dele. Eu adoro pegar um problema porque sempre ali vai ter uma solução, uma oportunidade de melhoria. É que o pessoal romantiza muito, né? Por exemplo, eu sou o dono do negócio, eu vou ficar no estratégico. O estratégico é o que está trazendo resultados. Então hoje eu estou na cadeira de CEO, diretor, mas eu me considero um vendedor. É isso que eu gosto de fazer. E cara, na minha agenda eu tenho rotina de visitas em cliente. Isso é estratégico para mim. Eu preciso estar entendendo o que está acontecendo no segmento. Por exemplo, eu fiz uma viagem, fui visitar alguns locadores até há uns dias atrás, enfim, e aí vi uma oportunidade de novos produtos. Isso é estratégico para a empresa. Então não adianta achar que você é o dono do negócio, que você vai estar no estratégico, que você não vai trabalhar. Não,
Vai ter horas que você vai ter que descer no operacional, porque isso é estratégico, e aí depois você volta. Claro. Eu não posso ter as atribuições de todo dia estar vendendo, mas dentro da minha agenda, o contato com o cliente ele é estratégico. Hoje, de todo o trabalho que eu faço com os locadores ativamente, e você já deu vários insights, mas a gente vai voltar exatamente para a gente pontuar os pontos. O que você sugere para o locador? Porque hoje eu não posso generalizar, mas a maior parte ainda continua 100% no operacional. Ele não consegue nem muitas vezes vir para o tático, quanto mais para o estratégico dentro da pirâmide empresarial. Ele está mesmo 100% no operacional, ele está ali entregando o equipamento, está fazendo a manutenção, raramente ele consegue dar uma diretriz. O que você sugere para esse profissional para poder conseguir respirar, sair, se ele quiser também, porque muitas vezes ele não quer, né? Mas começar a subir no topo da pirâmide e olhar a empresa da onde ele deveria estar olhando? Isso é uma ótima pergunta e até uma pergunta muito polêmica, né? Porque assim, a gente não está aqui para apontar ou dizer o que é certo e errado. Claro. E aí o que cabe para cada um ali dentro do negócio. Eu acredito muito assim, o tempo ele é o mesmo. Você tem 24 horas e eu tenho 24 horas. Se as minhas 24 horas eu estou focado 100% no operacional, eu estou limitado nas minhas 24 horas. Agora, se eu consigo ir preparando outras pessoas, eu começo a dar escala. Então, eu começo a ter 8 horas de várias pessoas e aí eu passo a ganhar mais dinheiro. Só que não é fácil. Por quê? Porque quando a gente está na fase inicial do negócio, ou até mesmo quando você já tem um negócio, você acha que só você sabe fazer aquilo certo. E aí você não quer ter tempo de desenvolver as pessoas. Só que se você ficar doente ou qualquer coisa, cara, a empresa morre. Então eu sempre tento me tornar indispensável para a empresa. Então, tenho as minhas atribuições, tenho a minha agenda, preciso cumprir aquilo, mas o pessoal tem que saber aquilo no dia a dia. Então, assim, se você quer ganhar mais dinheiro, necessariamente você precisa estar formando pessoas e dando sustentação e condições de trabalho para essa galera poder seguir ali com os projetos da empresa. Não tem como, eu marquei a preparação de pessoas e transferir conhecimento, desenvolver o time mesmo para você conseguir subir e estar num posicionamento estratégico, né, Gustavo? E é acreditar, Rossi, que as pessoas também são capazes de fazer aquilo. Porque no começo, eu falo porque eu comecei como vendedor, e aí quando eu tinha que gerenciar a equipe, dá aquela vontade de você pegar o telefone e ligar, mas tem que ter paciência no processo. Daqui que eu fecho, né? Porque você tem que estar ali, igual você falou, tem que estar plantando, tem que estar cultivando para você poder colher lá na frente. Ninguém vai chegar tão bom quanto você agora. É um processo de preparação. Quem está assistindo, quando você começou a empresa, você não era tão bom quanto é hoje. Então, por isso que é importantíssimo desenvolver pessoas dentro do negócio. Você falou num ponto e eu tive esse momento, né, da minha carreira também, né? Todo mundo tem essa fase, por isso que, graças a Deus, a gente vai se desenvolvendo de falar assim, daqui que eu faço, né? E hoje a gente vai evoluindo com relação a isso, fazendo um trabalho com o locador e eu acompanhando a equipe comercial ativamente. E eu vendo a ligação e eu sofrendo do outro lado. Eu vendo, ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder. Falei, eu vou deixar ele perder. Rossi, você tá doido? Vou deixar ele perder. Só que eu vou entrar depois no circuito para recuperar esse cliente. E aí deixei ele concluir, perdeu a venda. Eu falei, e aí? Rossi, ele vai fechar com outro, já subiu até o pedido de compra, não tem mais o que fazer. Eu falei, é sério, sério. Eu falei, me dá esse telefone do cliente. O que você vai fazer? Eu falei, vou ligar para ele. Não, mas ele falou que está subindo o pedido. Eu falei, vou ligar para o cliente. Liguei para o cliente, comecei a fazer perguntas. Por que você vai fechar? E, inclusive, por coincidência, sem demagogia nenhuma, depois eu vou te passar o telefone desse vendedor, era disco que estava sendo negociado. Eu falei, por que você está fechando com outro? Não, Rossi, porque nós compramos... Eu espero que seja pirâmide, né? E o duro que era, ele deixou de comprar pirâmide para comprar de uma outra marca. E olha só, e o vendedor, teoricamente, perdeu aquela venda. E aí eu entrei no circuito para mostrar para ele, na frente do time comercial, não que eu sou bom, que o importante é o que eu falo, o bom vendedor não é o que fala bem, não é o que se comunica. Isso é um skill, isso é uma competência que vai ajudá-lo a vender. Mas o que vai fazer ele vender é fazer pergunta. Fala, o bom vendedor é que faz a pergunta certa. Comecei a fazer pergunta para o cliente. Me apresentei e tal. Falei, você já fechou? Já estou subindo o pedido. Falei, por quê? Rossi, vou ser bem sincero com você. A quantidade de disco que a gente comprou de vocês perto da outra marca que a gente já usava, a gente gastou mais.
Eu falei, puxa, isso é preocupante. Porque até então nós trabalhamos com a marca X, que no caso é Pirâmide, nós trabalhamos com a marca Pirâmide e nós temos uma garantia de fábrica com relação a essa utilização. Como que você fez a medição de uso dele? Não, foi quantidade. Eu comprei tantos discos e gastei tantos discos, então a gente gastou mais. Eu falei, tá, quantos metros você cortou do outro disco e quantos você cortou do nosso? Ele, eu não fiz essa medição. Eu falei, então, aí é muito subjetivo. Por quê? Se naquele mês você teve mais cortes para fazer, você vai consumir mais disco. Não faz sentido? Ele faz total. Eu falei, então, quer dizer, automaticamente você vai gastar mais discos nossos, mas não quer dizer que ele está rendendo menos, ok? Ele, puxa, verdade. Quanto você está pagando do disco? X. Eu falei, poxa, nós estamos inclusive numa campanha, comprando tantos discos, você vai ser bonificado com mais um. Ele falou, puxa, vai me dar 10% de desconto? Eu falei, calma aí. Aí foi lá, segurou. Falou, poxa, então já me manda mais 30 discos disso aí que a gente já está revertendo isso aí. E eu falei, e nós vamos fazer diferente, tá? Eu quero acompanhar com você, porque você me falou, eu quero tirar essa dúvida sua, que nós vamos acompanhar essa medição. Ele falou, quando você vem aqui na obra? Eu falei, amanhã fica um bom dia e horário? Ele falou, tá fechado. Já comprou um segundo lote. Então, o que acontece? O vendedor tem que fazer perguntas. E eu vejo muitas vezes o vendedor na quebra de objeção, quando o cliente, não vou fechar, tal, ele fala, tá bom, e desliga o telefone. Rossi, não é à toa que você tem esse resultado, né? Porque 100% do que você falou agora da sua negociação é aquilo que a gente está treinando o time em cima disso. Porque às vezes a gente apresenta uma proposta, aí o cliente fala, nossa, mas eu tenho um aqui que é 1/3 do valor. Só que aí ele precisa usar 10 vezes mais disco. E aí ele não faz a conta, não coloca ali na ponta do lápis. É a matemática que você falou para ele ver de fato o que vai reduzir mais custo para ele. Vou até quebrar, que tem que dar um parabéns para você. E aí foi mais pedido para a pirâmide lá. Então, assim, o vendedor, e eu falo, empresário, empreendedor, treine a sua equipe. Tem uma coisa que se chama o nome técnico, o pessoal fala, poxa, porque vocês falam muito inglês, a questão disso, mas nem vou falar com relação a isso para não tumultuar tanto com o pessoal. Mas treine o pessoal, treine incansavelmente. Faça simulado de vendas. Vamos trazer para a nossa linguagem do português. O que é o simulado de venda? Põe o vendedor na sala, treine ele, faz simulado de venda. Pegue as ligações, se você tem sistema de gravação, acompanhe as ligações da sua equipe, veja como que está sendo atendido, pontue, chame no individual e dê feedback. Parabéns, isso foi legal, mas isso aqui, se você tivesse feito diferente, tem que treinar. A gente vê no esporte, eu sou do esporte, você é do esporte. No esporte o pessoal treina tanto para jogar, vamos falar no futebol. Quantas horas por semana eles treinam para jogar 90 minutos, Gustavo? E a gente não treina nossos vendedores, a gente não treina nossa equipe para estar ali 8 horas prospectando o nosso cliente. Você pega o exemplo dos grandes players, aí, dos grandes jogadores, Cristiano Ronaldo, Messi, não é que eles treinam o quanto eles são ali pagos para treinar e treinam a mais para ter mais resultado. Então, foi a época que o vendedor ele só precisava falar bem e só ser comunicativo. Ser comunicativo é uma habilidade importantíssima para a área de vendas, mas ele tem que saber fazer boas perguntas, ele tem que ser organizado, ele tem que saber muito do negócio do cliente para quando ele chegar ali ele poder ajudar o cliente a construir, porque eu acho que quando você está na cadeira de fornecedor e cliente, isso fica muito distante. Sim. Agora, quando você é parceiro, você está ajudando o cliente a crescer o negócio dele, isso muda o jogo. Então, chegar a fazer essa conta com o cliente. Olha aqui, mas eu estou te vendendo 10 discos, o outro precisa te vender 100 para atingir. E fazer essa conta e mostrar a preocupação com o cliente, isso muda o jogo. Eu falo, você se torna, e o vendedor muitas vezes ele está taxado, quer tirar o pedido, só quer me empurrar a coisa. Não é. O vendedor, o cliente tem que olhar para o vendedor como uma pessoa que está interessada no negócio dele, quer ajudá-lo numa redução de custo, numa segurança na operação, numa qualidade da entrega dele do produto final. E o treinamento, para mim, é a base de tudo para a equipe comercial. Não só para a equipe comercial, né? E é o que você falou, assim, o vendedor ele tem muitas habilidades. Isso simplesmente saber o produto é obrigação do vendedor. Ele precisa ter outras habilidades, né? E a área de vendas, ela é uma área que ela é bem remunerada. Então eu costumo dizer que sim, se você é um vendedor e você tem vontade e você está disposto a trabalhar duro mesmo, não tem como você não ter resultado.
Então você vai ganhar muito dinheiro e muitas vezes eu até fico feliz. Eu tenho vendedores que tiram comissões lá na empresa maior do que o meu Prolabore. Sim. E tudo bem, eu quero que eles ganhem mais. Quanto mais eles estão ganhando, mais eles estão vendendo. Então a gente precisa estar olhando sempre para a área de vendas, capacitando essa galera para que eles possam trazer o resultado num todo. E você tocou num ponto exatamente isso. A gente não está aqui para falar novamente, eu também gosto disso. Existe o certo e errado, tá tudo bem, não tem certo e não tem errado. Se tá bom para a empresa é a questão cultural, mas é muito importante ele rever se a cultura, se toda a política está fazendo sentido. Porque muitas vezes ele está perdendo venda, deixando dinheiro na mesa, perdendo a equipe. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem um plano de comissionamento. Eu vejo muita locadora que fala, puxa, eu não sei nem como remunerar. Eu não tenho um plano de cargos e salários, eu não tenho um plano de meta. Então, assim, hoje a pirâmide trabalha com comissionamento, tem campanhas, tem metas. Como que vocês trabalham essa parte de remuneração para o time comercial, Gustavo? Boa, isso é um negócio legal e antes de responder a sua pergunta, eu costumo dizer assim, o locador ele está lá alugando as máquinas. Se o vendedor ele não tem uma comissão, qual que é a probabilidade dele oferecer uma outra ferramenta? E nem é por maldade, por ele não estar ganhando, Sim. não. É porque, de fato, o modelo, a cultura da empresa não está fomentando aquele desejo nele de oferecer o produto. Então, coloca dentro do cálculo quanto que você pode pagar de comissão para ele estar ofertando um outro produto. Você já tem o cliente, você já abriu o carrinho dele ali. Então, você precisa estar aumentando a cesta do cliente. Então, alugou uma máquina, o que mais que dá para ir? Dá para colocar um outro tipo de máquina? Dá para colocar uma serra. Então, seja lá qual for a forma que você vai recompensar o time, essa recompensa vai forçar ele a vender mais. Ele vendendo mais, a empresa está faturando mais, está trazendo mais caixa, está dando possibilidade de você fazer investimento em outras áreas, né? Então, eu acho que é fundamental implantar um processo, mesmo que básico, que incentive as pessoas a venderem mais. A gente já passou por vários estágios na empresa, né? E às vezes as pessoas, não, mas porque eles têm um baita time, tem isso, tem aquilo, consegue fazer. Mas não, no começo a gente colocava a meta numa lousa, escrevia lá Sim. e tinha meta de novos clientes, meta de venda. E cada número desse que atingisse, o vendedor tinha um pouquinho de comissão, um pouco de variável e ele ia trazendo. E aí as coisas vão se aperfeiçoando. Aí você cria um plano de carreira, onde o vendedor vai atingindo metas. Não só o vendedor, né? As pessoas na empresa vão entregando resultado, eles possam estar indo crescendo, mas especificamente na área de vendas, como que a gente trabalha, né? Então hoje os vendedores, todo mundo tem meta. E todo mundo tem meta diária, porque ninguém bate a meta no último dia do mês. É uma consequência do mês inteiro. Então, todos os dias de manhã, a gente tem lá, abre a reunião, cada vendedor já sai com os compromissos que ele precisa fazer e com o número que ele precisa trazer de venda para a empresa. Ele tem a comissão, se ele atinge a meta dele do mês, ele tem um acelerador. Por quê? Porque a gente consegue motivar ele a querer cada vez fazer mais. E aí, para ele não ficar segurando os pedidos para o próximo mês, o que eu faço? Eu coloco uma premiação trimestral. Então, ele no final do trimestre, ele pode ganhar ainda mais um bônus e subir mais um estágio. Então, eu sempre estou motivando meu time a querer mais e fazer mais. E fora isso, tem as campanhas que a gente faz, né? Então, por exemplo, mês passado estava muito desafiador, a gente chamou o time, faltava um determinado resultado, e a gente falou, olha, faltam 4 dias, o que a gente pode fazer? Aí eu peguei um iPhone e falei pra galera, o negócio é o seguinte, se a gente bater essa meta, eu vou reverter o valor desse iPhone num bônus pro time. O que vocês podem fazer? E aí a importância de saber o que as pessoas gostam. O que elas querem. O que motiva elas, né? Então a gente fez uma puta de uma ação na empresa, um cenário de guerra, ligamos, criamos umas condições diferentes e aí volta de novo lá na cultura. O time comercial, vamos fazer um pregão de vendas aqui no sábado. Foram para a empresa, Partiu da equipe. Que loucura, né? Então, por isso que eu falo da cultura, porque não é um negócio top-down. Por mais que cultura seja algo que o dono precisa, igual lavar uma escadaria, começa de cima para baixo. Mas depois que você enraizou isso na empresa, você começa a levantar novos líderes, novas pessoas, e aí essas ideias vêm do time. E aí, no final de 4 dias, a gente superou, acho que em
em 20%, eu não lembro exatamente o número, essa meta que faltava, a gente atingiu a meta do mês e aí a gente recompensou todos os vendedores proporcionalmente ali com o valor que cada um vendeu do valor do iPhone. Que legal, parabéns, Gustavo, show de bola. É o que eu falo, quando você tem toda essa estrutura e você tocou num ponto com relação à meta, resultado e assim por diante. Até nem sei se vai aparecer, o Ricardo vai me matar aqui na edição, mas tudo bem. Devo fazer um desenho aqui rapidão. Dentro do livro Hábitos Atômicos ele fala exatamente isso. Né? Deixa eu até ajustar o microfone aqui para não cortar. Aqui ele tem a identidade. Depois aqui dentro ele tem o comportamento. E aqui fora dessa outra esfera ele tem o resultado, que é a meta. Muitas vezes o empresário ele olha para a meta, só que ele esquece que ele tem que mudar o comportamento. Que é exatamente o que você falou. Eu gosto muito de trazer isso pro emagrecimento. Poxa, eu quero perder 10 quilos. Legal, é sua meta. Quero vender 10 mil a mais. Ok, é sua meta. E o seu comportamento? O como que você vai atingir 10 mil? O como você vai perder 10 quilos? Poxa, eu vou mudar minha alimentação, vou 3 vezes na academia, eu vou tirar o açúcar e vou fazer essas atividades. Como que eu vou aumentar meu faturamento em 10K? Como eu vou aumentar 10%? Poxa, hoje eu estou fazendo 10 ligações, vou aumentar para 15 ligações, vou aumentar a visita, vou ver minha taxa de conversão, e a identidade é você tomar posse disso para você buscar seu resultado. Então, é exatamente o que você falou, não tem fórmula mágica, porque você olhar pro resultado final e no final do mês não se bate meta. Eu acredito muito nisso, não se bate meta no final do mês. Perfeito. Essa ilustração que você fez, eu não sei se o pessoal tá vendo, mas ela é perfeita. Porque assim, todo mundo quer vender mais. E como que você faz para vender mais? É subjetivo. Então você precisa ou aumentar o esforço, ou fazer mais ligações, ou você precisa qualificar mais, treinar mais para você converter mais e trazer mais negócios para dentro da empresa. E aproveitando falar nisso, você falou de uma técnica que é uma das técnicas de venda do treinamento pessoal, que é o cross-sell, que é a venda cruzada. E aproveitando esse gancho, muitos locadores não têm acessórios, não têm consumíveis ou não cobra isso do cliente. Como e o que você sugere para o locador para fazer uma venda cruzada com os produtos que muitas vezes ele não tem na locadora? Como que ele pode aumentar a receita dele, trazendo, por exemplo, um disco de corte, um diamantado, um abrasivo, uma broca e assim por diante? Eu acho que o primeiro ponto, Rossi, é a questão da forma como a gente pensa, né? Porque qual que é o principal negócio de um locador? Alugar máquinas. Então é aí que ele vai trazer a principal receita. É o core dele ali, é isso. Então quando ele vai agregar, seja lá um disco da pirâmide ou qualquer outro tipo de ferramenta, ele tem que entender que aquilo ali ele está adicionando ao faturamento dele. Ele não precisa ser um especialista em vender discos diamantados. Mas se o ticket médio dele era R$1.000 e ele sobe para 1.100, pega um outro produto, sobe para 1.200, então ele acaba aumentando. Eu gosto sempre de falar do carrinho do mercado, né? Você vai colocando novos produtos e você consegue aumentar o seu ticket. Por quê? Porque a máquina talvez não tenha demanda para ele alugar mais máquinas. Mas aí ele entra com um disco, entra com uma broca, entra com uma talhadeira, uma ponteira, e aí ele consegue subir o ticket, consequentemente, mais dinheiro no bolso dele. No bolso. E eu costumo até falar em todo treinamento, qual é o produto que mais se vende no mundo? Né? E aí a gente vamos pegar aí, fazendo um merchan, ele não tem nada com a gente, mas usando como exemplo o McDonald's. Qual é o produto que mais se vende no McDonald's? Aí o pessoal fala, é o lanche tal, é o refrigerante. Não é, por incrível que pareça, é a batata frita. Por que é a batata frita? Porque é o que mais é oferecido. Gustavo, mais R$2 de batata frita grande, aí todo mundo acaba pegando, já está com fome e já quer comer. E eu vejo, muitas vezes o locador não vende, tem o disco, tem a talhadeira, e a talhadeira ela vai como locação obrigatoriamente, mas ele não vende a mais. Depende ele vai usar 60 dias, ele acaba não vendendo. E muitas vezes nem cobra locação, tá? Nem vou entrar nesse mérito, que isso aí é um debate longo, cobra locação, não cobra. Então assim, ele não oferece, porque eu vejo assim, porque o vendedor acaba não oferecendo. E muitas vezes o cliente nem sabe os produtos que tem dentro da locadora.
É. E eu vou falar uma coisa aqui, se eu tiver errado, você pode me corrigir. Às vezes ele pode usar uma ferramenta dessa para evitar dar um desconto. Por exemplo, ele precisava dar um desconto de 100, 200, 300 reais. Ao invés de dar esse desconto, ele bonifica o cliente com uma ferramenta e deixa de dar aquele desconto para fechar o negócio. Então, os complementos de linha, ele na verdade é para impulsionar vendas do negócio principal. Então, todos aqueles produtos vão fortalecer ainda mais. Pensando enquanto cliente, você gosta de entrar num lugar e ser atendido com tudo. Então você vai ter que alugar a máquina com um, comprar ferramentas num outro lugar. A experiência do cliente ela fica conturbada e às vezes ele prefere pagar um pouquinho mais caro num outro lugar, mas que ele já consiga resolver toda a necessidade. Porque todo mundo está precisando de mais tempo, todo mundo está correndo. Então o que for mais prático, no final do dia vai ser o que vende mais. Sim, sim, exatamente. Eu concordo contigo. E aproveitando falar isso, como que você faz a gestão da sua carteira de clientes? Hoje, por que eu falo isso? Eu bato muito nessa tecla, a importância de ter um CRM. Seja ele, poxa, eu não tenho, não consigo pagar. Hoje tem CRMs gratuitos na internet. Hoje a Pirâmide tem um sistema que faz a gestão do cliente, porque muitas vezes ele fala, tem um sistema? Tenho, mas eu começo a fazer pergunta e falo, não, você tem um sistema de gestão empresarial, você tem um RP que a gente chama. Tá, onde está a carteira de clientes? Onde estão as propostas? Não, aí ele já começa a se perder, não tem os indicadores. Hoje, como que vocês controlam essa carteira de clientes? Certo, hoje eu tenho o RP, que basicamente é um sistema onde ele controla todas as áreas da empresa, inclusive vendas. Legal. Só que quando a gente fala de gestão de carteira, a gente precisa de indicadores para a gente poder tomar decisões estratégicas para a área de vendas. E aí a gente utiliza o CRM. E aí entra nessa questão, existem CRMs gratuitos, existem alguns pagos, mas de verdade você precisa usar aquela informação. Então às vezes eu falo, nem se apegar tanto à ferramenta. Por exemplo, eu já vi pessoas que tocam num Excel muito bem organizado e conseguem gerir a carteira. É mesmo ali assim, da forma como você vai compilar, organizar esses dados para você tomar as decisões mais estratégicas. Então a gente já tentou implantar vários CRMs lá. E isso é cultura. Sim. Se você não estiver pegando firme ali com o seu time comercial, eles não vão usar o CRM. Desculpa te interromper, Gustavo. Porque o vendedor ele entende isso como uma atribuição a mais, ele não entende isso como um benefício. Por quê? Porque a cultura errada foi pregada para ele, mais uma tarefa, e ele não entende o porquê. Sabe como que eu vendi essa ideia para o nosso time? Eu falei, cara, para pensar, vocês têm uma secretária? Imagina uma pessoa lembrando vocês que vocês têm que entrar em contato com o cliente, que vocês têm que dar retorno, que tem proposta em aberto, tal. O CRM é uma secretária para o vendedor. Ele está impulsionando o trabalho de vendas. Então a produtividade acaba aumentando. Não sei se você sabe, isso aí foi de um grande player do mercado, ele trouxe esse número voltado para as empresas que utilizam o CRM, não é o que você falou, não basta ter, você tem que alimentar e depende de pessoas para poder fazer essa alimentação, que é o próprio vendedor, ou seja, o pré-vendedor, assim por diante. 30% de aumento de receita as empresas que utilizam um CRM de uma forma correta. Então nós estamos falando de um crescimento de 30%. Quem que não quer crescer 2 dígitos? Quanto mais crescer 30%, a partir de que você começa a utilizar o CRM de uma forma organizada. Todo mundo quer. Então, por isso que é importante você treinar a equipe, explicar o porquê, o como. E se não sabe, procurar alguém. Fala, você não sabe o quem, você não sabe o como, procure o quem. Alguém vai conseguir orientar e treinar vocês com relação a isso. Falando de projetos, tem alguma coisa hoje que a Pirâmide, o Gustavo, você viajou recentemente para a China, né? Que você tenha visto muita coisa nova que está sendo usada fora do país e tudo mais. A Pirâmide está trazendo alguma coisa, se for questão de sigilo estratégico, não puder revelar por questão dos concorrentes, fica à vontade, mas muita coisa você já pode, se puder abrir, já de antemão, já pro pessoal que acompanha a gente aí. Boa, essa é uma baita pergunta, porque isso é um dos nossos valores, né, Rossi? É a inovação. Então a gente sempre está buscando estar à frente das coisas que estão acontecendo no mercado. E como que a gente faz isso? Olhando para outros tipos de negócio. Porque às vezes a inovação da locação, ela já é algo tradicional que vai estar num outro tipo de negócio. Então eu sempre estou visitando novas empresas, eu sempre estou conversando com empresários.
é muito importante estar em ambientes, por exemplo, você que é locador, você precisa estar falando com outros locadores, você precisa estar visitando outras empresas do segmento, porque a única forma de você estar inovando e fazendo algo diferente é olhando para fora, porque da porta para dentro ali da sua empresa, você vai estar olhando, vai estar focado ali no tático operacional e você não vai ver as novas oportunidades. Sim. Então, a gente sempre está olhando isso, sempre está olhando empresas, olhando pessoas. E aí, recentemente, a gente fez algo que foi, dizer assim, o pulo do gato. O que a gente fez? Lembra que eu falei para você da máquina do tempo? Sim. Então, assim, eu tenho toda a experiência que meu pai trouxe dos diamantados, de fabricação, e a gente tem um baita conhecimento na importação. Sim. Então, o que eu fiz? Pensando numa esteira, eu peguei grandes clientes, grandes parceiros, que antes de qualquer coisa são amigos, e propus para eles, cara, vamos juntos para a China? E aí, no primeiro momento, todos os meus concorrentes falaram, cara, você é louco, você vai levar seus clientes para a China para conhecer seu fornecedor, comprar direto. Vão comprar direto, vão tirar você. Só que eles não estão olhando qual que é a intenção do negócio. E aí, muitos desses concorrentes hoje até tentam copiar a gente. Mas qual que é a forma? Eu acredito muito na reciprocidade. Então, eu faço algo pela pessoa, sem esperar nada em troca, mas aquilo acaba voltando. Então a gente fez a primeira imersão para a China no passado, levamos 5 clientes. Cara, a gente voltou de lá, assim, a cabeça explodindo mesmo. É muita inovação, é muita novidade. E eu falo, o cara que é empreendedor, que é dono de negócio, ele tem que estar andando com outros empreendedores, com outros donos de negócio e tem que estar visitando as inovações do mercado. Só fazendo uma pausa, só para ele não perder o raciocínio, Gustavo. Mas tem que andar com pessoas que tenham o mesmo foco, o mesmo objetivo e com a mentalidade alta, com a frequência alta, porque também não adianta andar, como diz o professor Daniel Maris, com os corvos, que daqui a pouco você está ali afundando e chorando a míngua também, né? Perfeito. E aí, assim, isso é algo fundamental, os valores, né? Perfeito. É pensar da mesma forma, ter, por exemplo, algo que é básico lá para nós, é honestidade. Se o cara não for honesto, não importa o quanto de dinheiro ele tenha, ele não vai entrar no nosso clube, ele não vai ser o nosso sócio. Então, como que a gente faz isso? A gente convida esses clientes, esses potenciais clientes, e a gente faz uma imersão na China. Então, eu cuido desde tirar o passaporte, a carta convite para a China, até o desenvolvimento de novos produtos. E de verdade, Rossi, todo mundo acorda para trabalhar, para ganhar dinheiro, né? Isso é fato. Sim. Mas a transformação que é feito na vida das pessoas, isso não tem preço. Então hoje eu posso falar que são amigos, né, clientes amigos, que voltou de lá com uma outra proposta para a empresa, que mudou a empresa completamente e, lógico, reduziu o custo, ganhou dinheiro, mas está gerando mais empregos, está contratando mais pessoas. Então, aquilo que a gente acredita muito que é transformar a vida das pessoas através das ferramentas, a gente está conseguindo colocar da porta para fora e já dentro da empresa dos clientes. Que é exatamente o que está pregado dentro da missão, valores, dentro da pirâmide, né, Gustavo? A gente assim olha para a empresa, igual eu te falei, né, muito da nossa família. Então, sempre entrando num lado mais de fé, eu sempre peço para que a empresa seja um instrumento na mão de Deus para transformar a vida do time e aqueles que nos cercam. E a gente leva isso para os clientes. Por quê? Porque não são só as pessoas que estão lá no nosso time. A gente tem que estar olhando, por exemplo, para o cliente, a gente tem que estar olhando para o gerente do banco, para o fornecedor. Então, as pessoas, elas são a base de todo o negócio. Então, assim, eu não posso entrar tanto no detalhe da estratégia, mas de forma compilada, essa imersão na China e o desenvolvimento de novos produtos é onde a gente está concentrando mais energia agora. Parabéns pela visão, parabéns pelo propósito, né? E você está conseguindo cumprir e fazer essas entregas que são fantásticas. Voltando, a gente está chegando quase na reta final aqui também. Como atrair e reter talentos, Gustavo? Porque a gente volta para pessoas novamente, né? Como que hoje essa questão, como que você traz pessoas boas, como que você retém as pessoas? Cara, isso não existe uma fórmula mágica. Mas tem coisas que você consegue estar impulsionando ali. Então vamos lá. Existe uma base que você precisa pagar necessariamente o suficiente para aquela pessoa estar trabalhando com você. No primeiro momento é dinheiro. Todo mundo que quer entrar no seu negócio é relacionado a dinheiro. Então quando você vai atrair pessoas, o primeiro pilar que você tem que olhar é o quanto você está disposto a pagar.
está relacionado ali com empresas concorrentes do mercado? Porque não adianta eu tentar trazer um cara muito bom e querer pagar muito pouco, a conta não vai fechar. Então, o primeiro ponto é esse. Acho que o segundo e o terceiro, eles caminham muito juntos, né? É você estar constantemente vendendo uma visão de futuro. Então, quando eu tô falando lá pro meu time que nós vamos ser a maior até 2026 e a gente está trabalhando duro para isso, é eles entenderem que mais do que ganhar dinheiro, é estar trabalhando ali em algo maior. Então, a galera tá lá, faltam X meses para estar sendo maior. E isso vem na cultura, vem nas pessoas. E aí o terceiro junto ali com o segundo é a questão do aprendizado. E aí vai falar um pouco de treinamento. As pessoas ficam hoje na empresa porque a todo momento elas estão sendo desafiadas a entregar mais resultado, mas elas estão aprendendo muito. Então a gente tem os programas internos, a gente incentiva, manda para cursos, palestras. Então isso acaba abrindo a mente deles, e isso tudo no final pesa. Porque, por exemplo, eu tenho concorrentes que hoje olham para o nosso time comercial e aí querem pagar um caminhão de dinheiro 3 vezes mais do que ele ganha, mas não é só o dinheiro que segura. O dinheiro, ele é muito importante, mas não é só isso que segura. Então, assim, pensando em reter talentos, você tem que estar desafiando a galera e você tem que estar fazendo eles sentirem que eles estão evoluindo ano a ano. Senão eles começam a achar que estão perdendo tempo ali na empresa. E quando você fala de atrair novos talentos, talvez essa seja uma dor muito comum para todo mundo, porque quem é bom já está trabalhando. Sim. Então, se você quer atrair pessoas boas, você tem que estar inserido nesse ecossistema. Não adianta eu querer trazer um vendedor bom e eu não ir num curso específico de vendedores. Perfeito. Não adianta eu querer trazer uma pessoa boa de financeiro se eu não for em algo específico de financeiro. Claro. Então, assim, dentro do que a pessoa busca, ele tem que se inserir naquele mundo, naquele ecossistema. Boa. E trazendo um número também para você, as grandes empresas, e eu falo hoje, quem trouxe esse número, a Michael Page que trouxe esse número, que 70% dos funcionários que deixam a empresa não é por causa de salário. É por causa de ambiente, cultura, por salário emocional. Né? Então, e como vocês estão construindo os pilares, parabéns novamente, Gustavo. É onde você acaba retendo e mostra mesmo que esse indicador faz todo sentido, que muitas vezes a empresa tem uma rotatividade, um turnover, que é chamado, né, muito grande por causa disso. Muitas vezes pagam um bom salário e os funcionários saem dali para ganhar menos, por ter um ambiente melhor para trabalhar. E um negócio legal de compartilhar aqui, Rossi, é que mesmo fazendo todas essas coisas legais, tem vários desafios. Então não adianta achar que fazendo tudo isso é uma fórmula perfeita, não vai ter problema. Não, isso é o necessário para você poder crescer, mas sempre vão ter desafios ali na gestão. Legal. Gustavo, estamos chegando na reta final. Tem um momento aqui que eu faço o nosso ping-pong, antes de deixar o microfone aberto para você ficar à vontade. O que vier na sua mente, tá? Fica à vontade. Então, te mando a palavrinha, você solta o que vier. Família. Minha vida. Empresa. Propósito. Esporte. Competição. Desafio. Ser melhor todos os dias. Meta. Difícil essa, mas acho que tudo na vida precisa ter meta, pra gente enxergar um sentido. Boa. Realização. Construir um legado. Sonho. Ser a maior empresa de diamantados. Boa. Show de bola. Gustavo, vou deixar o microfone aberto para você ficar à vontade, mandar um recado pro nosso público que está aqui, então, para estar acompanhando. Fica à vontade, o microfone é todo seu. Boa. Antes disso, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Foi uma baita aula aqui, eu anotei vários insights também, muitas coisas que a gente consegue colocar em prática. E, assim, deixando um recado prático e aquilo que eu falo muito pro nosso time no dia a dia. Tem que trabalhar duro. Não tem uma outra forma de ter resultado se não for trabalhando duro. Tem que acreditar nas pessoas, tem que compartilhar e tem que estar vendendo o sonho a todo momento.
todos os dias eu tô mentalizando aquilo que eu quero fazer, eu tô comunicando para as pessoas, eu tô vindo aqui, agora a gente tem uma porrada de gente olhando e essa missão é nossa, a gente vai ser, eu não vou ser o maior sozinho, nós vamos ser juntos. Então, coloca para frente, compartilha com o seu time o seu sonho e faz a galera entender aquilo que assim, o nível de engajamento sobe muito mais. E igual você falou lá no começo, cara, só existe 2 áreas na empresa e no final elas estão focadas em uma única coisa, vendas. Concentra esforços na sua empresa, na área de vendas, se dedica, que vendas traz dinheiro e o dinheiro resolve qualquer coisa. Se está difícil no financeiro, vende mais, vai ter mais dinheiro, contrata um bom financeiro. E assim por diante. Então é concentrar em vendas. Quem quer conhecer um pouquinho mais da pirâmide? Boa. Eu vou deixar o meu Instagram, que é @gubras, é Gu com 2 U's, Brás com Z. Lá eu tenho as empresas do grupo já marcada, dentro dos Instagrams tem o site. E não compartilho tanto as coisas nas redes sociais, até o Brunão tá aqui com a gente agora, estamos começando um trabalho sobre Legal. isso. E no geral, cara, o que eu quero deixar aqui, Rossi, não só para você, mas com toda a galera que te segue, seus alunos, seus mentorados, enfim, mostrar que a nossa empresa é uma extensão aqui do canal da locação. Legal. Então contem conosco, visite nossa fábrica, visite a empresa, quer conhecer como que funciona uma fábrica, como que é feita uma ferramenta, cara, a gente vai ter o maior prazer de parar lá e mostrar. Mas o locador compra pouquinho, e aí, Gustavo? Você vende pouquinho para ele? Hoje a gente tem especialistas atendendo o canal do locador. Então hoje a gente já está nos maiores aí do segmento, né? Mestre da Obra, Casa do Construtor e muitos outros, inclusive parceiros que o Rossi apresentou. Mas a gente tem todo o tamanho de locador lá e a gente tem uma política bem estabelecida. A gente consegue fazer o produto com a marca do locador, que é um baita diferencial. E ele não vai estar simplesmente só colocando a marca, ele vai estar herdando ali todo o conhecimento, todo o know-how de mais de 30 anos no ramo de diamantados. E ver a marca dele ali não tem preço, né? Não, isso sem dúvidas não. Gustavo, só uma lembrança da Universidade do Locador, do Papo do Locador, fica à vontade, espero que você goste, só para uma forma, é um reconhecimento mesmo da sua presença aqui com a gente, tá? Não, muito obrigado. Uma lembrancinha mesmo e gratidão por estar aí, tá com a gente, do seu tempo, que a gente sabe o quão é precioso e caro, né? Você deixar toda a estrutura, a gestão, mas você tem uma equipe por trás para te dar todo o suporte, você preparou e capacitou o time para isso, né? Não, cara, só agradecer mesmo de coração a oportunidade de estar aqui com você. A gente sempre tá batendo um papo. Na correria, às vezes, a gente nem tem um tempo de qualidade. Mas já quero deixar aqui um compromisso com você. No segundo semestre, a gente vai estar estreando aí o nosso podcast. Você eu já quero deixar lá como um dos convidados para a gente fazer essa primeira... É uma honra. Então, vamos juntos, meu amigo. Vamos lá, fechou. Para fechar com chave de ouro, nós temos um mantra, né, que a gente acaba soltando aqui e a gente vai falar que é o nosso slogan da empresa, né, que a gente coloca lá para a Universidade do Locador, sua locadora na melhor versão. Nós vamos mandar lá para o recadinho para o pessoal, sua locadora, a gente fala junto na melhor versão, sua locadora na melhor versão. Fechou? Show. Bora lá? Sua locadora na melhor versão. Sua locadora na melhor versão. Grande abraço, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente, Papo do Locador. Até a próxima. Valeu. Valeu.